Vamos lá. Eu anotei alguns versículos, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 3. Eu quero mostrar para vocês exatamente. Vou abrir primeiro, depois eu falo, né? Enquanto você abre aí, eu quero te dar um contexto do livro de Romanos. Paulo começa nos primeiros capítulos mostrando de maneira clara que não importa quem você seja ou de onde você veio. Isso eu estou falando agora para nós antes de Cristo, amém? Então repete comigo, estou falando, não, você está falando para alguém que ainda não nasceu de novo. Então não pense que aquilo que eu vou falar agora se refere a você hoje, se você já nasceu de novo. Mas todos nós, antes de nascermos de novo, a Bíblia deixa claro que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Em Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante, Paulo, depois de mostrar para os judeus de todas as formas, porque era fácil para os judeus olharem para os gentios, que éramos nós éramos gentios, que eram aqueles que não tinham aliança com Deus. E Paulo mostra que os gentios haviam pecado e careciam da glória de Deus. Mas ele também começa a construir e mostrar para os judeus. Ei, não é só porque você dá o seu dízimo, não é só porque você guarda o sábado, não é só porque você faz todas as coisas que a lei diz que você é justo não, que você é melhor do que os gentios não. E Paulo faz uma argumentação incrível e no final ele deixa claro que a lei que foi dada ao povo de Deus na antiga aliança não era para que o homem pudesse desenvolver um relacionamento a fim de se salvar pelas obras. De maneira nenhuma, quando nós lemos isso, quando nós lemos esse texto, o que fica claro é que, na verdade, a lei veio para mostrar, tanto para os judeus quanto para os gentios, que nenhuma pessoa sequer pode se salvar pelas obras. A Bíblia fala várias vezes, e uma das vezes Paulo chega a dizer, o propósito da lei era para que diante dela se calasse toda a boca. Certa vez eu vi um pregador falando que quando um judeu ia ler os 10 mandamentos, talvez ele dissesse, chegasse no primeiro, não terás outros deuses além de mim. Tudo bem, isso aí eu faço tranquilo. Mas aí a lista ia ficando tão grande, que quando chegava no final ele dizia, não, esse daqui é impossível de eu guardar. Ou seja, diante da lei, ela veio para avultar o pecado, ou para mostrar que todo homem era condenável diante de Deus. Não havia nenhum justo, nenhum sequer. Por mais que você viva uma vida sem Cristo, lembra que eu estou falando de alguém sem Cristo. Por mais que essa pessoa viva uma vida impecável, seja uma pessoa gentil, ajude os idosos a atravessar a rua, dê esmolas, seja o maior dizimista até na igreja talvez. Se você não experimentou o novo nascimento, nenhuma obra é capaz de te salvar. Porque o problema do ser humano não é aquilo que nós, falando de uma pessoa sem Cristo ainda, o problema do homem não é aquilo que ele faz somente, mas aquilo que ele é. E quando Adão pecou, ele condenou a humanidade inteira, todos nós. Eventualmente, em um momento das nossas vidas, quando chegou a razão, nós pecamos e nós morremos espiritualmente. E todo ser humano passa por isso. Nós nos tornamos pecadores. E não são atos de justiça que vão nos colocar em um relacionamento de paz com Deus. É exatamente por isso que a religião odeia o cristianismo. Ou pelo menos o cristianismo verdadeiro. Porque muitas pessoas estão lá ralando para poder ter um bom desempenho, para mostrar para Deus alguma coisa. Olha só, Deus, como eu sou uma pessoa santa, estou fazendo tudo bom, e eu estou pronto para poder criar ou realizar a minha própria salvação. E aí Paulo vem com esse texto de capítulo 3, versículo 9 em diante. Que se conclui, e ele está falando para judeus, e ele diz, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E gregos aqui ele fala todos que não são judeus. Então, tanto judeus como não judeus estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o texto continua. Ou seja, Paulo está mostrando aqui de maneira clara, não adianta o que você faça pelas suas próprias obras. Jamais você vai conseguir realizar a sua própria salvação. Então o homem sem Cristo estava perdido. Mas quantos sabem que Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão? Deus já havia preparado um plano desde a eternidade,
que pela sua graça Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, experimentou a rejeição que nós deveríamos experimentar e o castigo que nós deveríamos ter, para que através da obra de Cristo nós pudéssemos receber as bênçãos que estavam destinadas a Ele. Nós vamos falar mais para frente a respeito da bênção do Senhor. Existia uma bênção que Deus prometeu para aqueles que cumpriu a lei, mas ninguém jamais seria capaz de cumprir. Mas Jesus cumpriu. E porque Ele cumpriu a lei e Ele foi o nosso substituto, Ele coloca tudo aquilo que é mérito de Cristo na nossa conta. Então, tudo aquilo que Cristo mereceu por aquilo que Ele fez, Ele coloca na nossa conta. E a troca é o quê? Os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades foram colocadas sobre Ele. E sabe, eu vejo muitas pessoas, quando nós falamos a respeito disso, arregalam os olhos, porque é exatamente isso que a palavra evangelho significa. Boas notícias. Rick Renner chega a dizer que essa expressão significava algo bom demais para ser verdade. Porque imagina, nós éramos pecadores, estávamos perdidos, íamos passar a eternidade separados de Deus, e mesmo que você desse o seu melhor para ser uma pessoa boa e fazer tudo o que a lei disse que você deveria fazer, ainda assim a sua natureza era pecadora, você estava separado de Deus e não havia nada que você fizesse. E a Bíblia anuncia que veio Jesus de Nazaré, andou entre nós, nos ensinou a verdade, pregou o evangelho, viveu e cumpriu a lei, e depois se entregou para morrer em nosso lugar. E nós não precisamos, como o pastor Anderson disse, nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos apenas crer e receber pela fé aquilo que Ele já fez por nós. Parece muito, muito fácil para a religião. E a religião vai dizer para você, não é possível que é só isso. Então eu só preciso receber, crer naquilo que Jesus já fez por mim. Vamos continuar lendo? No versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É gratuitamente, meu irmão. Você foi justificado gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em seguida ele faz uma pergunta, onde fica então o orgulho? Jesus certa vez conta a história de um certo fariseu e de um publicano. E os dois foram ao templo para orar. E o fariseu começou a dizer, Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como esses publicanos que fazem isso e aquilo. Não, eu sou uma pessoa que guarda a lei e que não sei o quê. E aí de repente aquele homem lá, ele reconhece exatamente o estado que ele tinha, o publicano, clamando pela misericórdia de Deus, dizendo, eu não sou merecedor, eu sou uma pessoa pecadora. Qual dos dois você acha que alcançou a misericórdia de Deus? Não existe outro caminho para nós nos achegarmos a Cristo. Um dia, você precisou reconhecer que você era pecador, que você estava separado de Deus, e que não havia nada que você pudesse fazer para se salvar. E você decidiu confiar em Cristo, e em Cristo somente para a sua salvação. Não existe Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais aquilo, Cristo e mais as obras da lei, Cristo e mais qualquer coisa. É Cristo e Cristo somente. Quando houve a reforma protestante lá atrás, que esse versículo, o justo viverá pela fé, ardeu no coração de Martinho Lutero. E aí nós temos como resultado disso 5 solas que dizem a respeito daquilo que a vida cristã deve girar em torno. Somente as Escrituras. Você pode dizer comigo? Somente as Escrituras. Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. E somente a Deus toda a glória. Nossa vida está pautada nisso.
Qualquer pessoa que chegar para você dizendo que você precisa de Cristo e mais alguma coisa, não receba isso, porque não provém de Deus. Nós não podemos confiar em mais nada para a nossa salvação, a não ser em Cristo e em Cristo somente, naquilo que Ele fez por nós, no preço que Ele pagou no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser alcançados. Então não são as obras que nos salvam, mas as obras na vida do cristão têm lugar de importância? Tem sim. Se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E o que isso significa? A graça de Deus é Deus concedendo a nós a salvação plena. E a fé é nós recebendo aquilo que Ele está nos oferecendo. Porque quantos sabem que nós não somos obrigados a aceitar nada que Deus nos oferece? Embora a salvação seja um dom gratuito de Deus para a humanidade, a graça dele seja essa manifestação por mim e por você, nós temos uma escolha a desempenhar. Nós escolhemos se nós vamos dizer sim e aceitar aquilo que Ele fez por nós ou não. E se você está aqui essa noite e nasceu de novo, é porque você fez essa melhor escolha da sua vida. Um dia você fez a melhor escolha da sua vida, de se entregar a Jesus e reconhecer Ele como o único salvador da sua vida, o único e suficiente. Quando algo é suficiente, significa que você não precisa de mais nada para completar aquilo. E para a salvação, muitas vezes, é fácil talvez nós reconhecermos isso. Não, a minha salvação foi Cristo que realizou na cruz do Calvário, eu apenas recebi isso para nós. Mas o que acontece, se você ler o livro de Gálatas inteiro na sua casa, e o livro de Hebreus também traz um pouco a respeito disso, uma das coisas que Paulo mais enfrentava eram cristãos que queriam submeter outros cristãos a um jugo de obras. E Paulo chega a dizer para eles, vocês começaram no Espírito e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Porque Satanás, ele consegue chegar com um engano muito sutil. E você reconhece, sim, eu não merecia ser salvo. Mas Deus me amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer em meu lugar. E eu recebi a salvação gratuitamente. Mas parece que uma chave vira na cabeça de muitos de nós, que quando nós começamos a viver a nossa vida cristã, parece que nós fomos salvos pela graça, mas agora nós precisamos viver com base no nosso desempenho, com base na força do nosso braço, para poder alcançar algo de Deus, ou para poder mostrar para Deus que nós somos bons o suficiente para receber as bênçãos dEle. Mas quantos sabem que a palavra salvação, ela inclui, você pode repetir comigo, salvação, cura, libertação, preservação, proteção e perfeição. Tudo isso está no pacote da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Não é pelo nosso desempenho que nós vamos acessar essas coisas. Porque como o pastor Anderson falou, já está feito, Deus já fez. E Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Ele já nos abençoou. E aí talvez você se pergunte, mas por que então nem todos os cristãos estão usufruindo das bênçãos de Deus ou acessando a graça de Deus como deveria? E essa é uma pergunta honesta, é uma pergunta que nós devemos nos fazer mesmo, porque talvez nós em algumas áreas nós olhamos, mas se Deus já conquistou isso por mim, se Jesus já me concedeu graça para essa área da minha vida, é porque eu ainda não estou desfrutando. Uma das razões é porque nós estamos tentando fazer as coisas pela força do nosso braço. Pelo nosso desempenho, esperando alcançar algo de Deus. Mas sabe qual que é o problema disso? Nós nunca vamos ser bons o suficientes. Nunca, nunca. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, existem áreas da nossa vida que vão estar sendo aperfeiçoadas pela palavra à medida que nós renovamos a nossa mente. Mas se nós esperarmos alcançar qualquer coisa de Deus com base nos nossos méritos, nós estamos perdidos. Nós precisamos entender, como o pastor Anderson também falou, que não se trata daquilo que nós fazemos, daquilo que Ele fez. As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas estão realizadas naquilo que Jesus já fez, e não naquilo que nós fazemos hoje para poder merecer. Porque o mérito de Cristo foi depositado na sua conta, meu irmão. Jesus, Ele levou a nossa culpa, Ele carregou o nosso castigo. Sabe qual que era o salário do pecado? Você sabe me dizer? Era a morte.
Isso que nós merecíamos. Se a gente for pensar em mérito, o que nós merecíamos era isso, era a morte. Mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus. Jesus sofreu a nossa morte, Ele levou sobre si aquilo que a gente merecia, para que nós pudéssemos receber aquilo que Ele merecia, e agora foi imputado a nós. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 3. Talvez você ache que eu estou falando abobrinha, então vamos lá para Atos. Gálatas capítulo 3. Aleluia. Fabrício, você acha que então isso quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito agora na nova aliança, já que não é por obras? A gente vai chegar lá, amém? Versículo 13, você achou? Que texto poderoso esse, irmãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E qual foi o propósito? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo se fez maldição por nós para que a bênção nos alcançasse. Você já foi abençoado, meu irmão, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não é algo que nós estamos procurando alcançar da parte de Deus. Que Deus vai liberar sobre a nossa vida com base no nosso comportamento, com aquilo que nós fazemos. A nossa vida cristã, as obras que devem haver na vida de um cristão, não são resultados do esforço próprio, daquilo que nós podemos fazer. Eu citei, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o texto continua também depois. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então se espera que como cristãos nós realizemos boas obras? Sim, espera. Devemos viver uma vida santa, justa, piedosa. Devemos viver aquilo que a palavra diz ao nosso respeito, mas não é na força do nosso braço. E não é porque nós queremos alcançar algo da parte de Deus, porque nós já dissemos que nós já recebemos toda a sorte de bênçãos. As obras que acompanham a vida do cristão são expressão da sua fé em Cristo Jesus. Porque você crê em Cristo. Você crê na palavra, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Essa mesma graça que te ensina a respeito de todas as coisas, também te capacita a viver uma vida baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós não estamos fazendo isso porque nós queremos alcançar aquilo que Deus já nos deu. Amém? Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que deixam de receber cura, salvação em algumas áreas da sua vida porque estão esperando ser boas o suficiente. E Kenneth Hagin, em um certo livro, ele fala muito sobre isso, e ele dá o exemplo de uma mulher, de duas mulheres, né? Uma que veio do mundo, tinha uma vida regressa, bebedeira e outras coisas, e estava com uma doença muito séria, e uma outra senhora que não faltava nenhum culto, que estava na igreja todos os dias, que dava um dízimo muito bom na igreja, e fazia todas as boas obras que você possa imaginar que um cristão deve fazer. Isso faz parte da nossa vida. E quando as duas mulheres foram para a fila de oração, aquela mulher já estava tentando ser curada há muitos anos. Ela estava tentando ser curada há muitos anos. E de repente essa jovem que acabou de chegar do mundo, chega na igreja, recebe Jesus como Senhor e Salvador e é curada instantaneamente. Imagina como é que ficou a cabeça daquela senhora. Poxa, mas eu estou aqui há tantos anos e eu sirvo a igreja local, eu não falto nenhum culto, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí o Kenneth Hagin diz de maneira bem clara, o problema dela é porque ela era isso, aquilo e não sei mais o que. A confiança dela não estava em Cristo, estava nas obras dela. E ela estava tentando alcançar a cura dela com base naquilo que ela estava fazendo, não naquilo que Cristo fez. Cura é um direito que Jesus conquistou por mim e por você. Nós precisamos apenas receber pela fé.
e não esperar sermos bons o suficiente para receber aquilo que já foi conquistado por nós. Isso quer dizer então que eu posso viver uma vida de qualquer maneira e acessar as bênçãos de Deus? Claro que não. Nós acabamos de falar que existem obras que devem acompanhar a vida de um cristão. E certamente, uma questão de consciência, eu preciso tocar nesse ponto. Talvez existam pessoas aqui, talvez você seja visitante ou veio de outro lugar. Existe um assunto muito sério onde nós precisamos renovar a nossa mente. Existem muitos cristãos que nasceram de novo, são novas criaturas em Cristo Jesus, mas ainda têm consciência de pecador. Eu sou pecador, eu peco mesmo. Mas quando sabem se você está em Cristo, você não é mais um pecador? Essa é a realidade fundamental do cristianismo, meu irmão. Deus não nos salvou para nos deixar do mesmo jeito. Queria que você abrisse lá em Romanos mesmo. Vamos para Romanos capítulo 5. Aleluia. Você não é pecador justificado, não existe isso. Ou você é pecador, ou você é justo. Deus não é bipolar de tratar a gente ao mesmo tempo como um pecador e como um justificado. A justiça de Cristo foi imputada a mim e a você em Cristo Jesus. Você não cresce em justiça, você não fica menos justo ou mais justo. Justiça é um dom de Deus. Você é justo em Cristo Jesus. Você não é mais pecador e isso muda tudo. Eu falei Romanos capítulo 5, mas vamos para o 6. A grande pergunta que surge, tem um certo pregador que costuma dizer, se você pregar o evangelho e essa pergunta não surgir, é porque você não está pregando o evangelho da maneira certa. Aqui Paulo faz uma pergunta retórica, ele diz, que diremos pois então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Quando nós vamos expondo o evangelho da maneira bíblica, essa pergunta vai surgir em algum momento. Por quê? Mas Deus me justificou sem as minhas obras em Cristo Jesus. Não foi nada que eu precisei fazer, eu só precisei crer. Então não é baseado naquilo que eu faço. Eu posso viver da maneira que eu quero então? E aí Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? E aqui que está o segredo, meu irmão. Nós já morremos para o pecado. Pode passar, por favor? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isso é algo que nós precisamos saber, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Uma versão também diz que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Isso é muito importante, porque nós precisamos entender que antes de Cristo nós estávamos mortos, separados de Deus, mas aquele velho homem foi crucificado com Cristo. Você é uma nova criatura hoje em Cristo Jesus, meu irmão. Não tem essa de o velho homem estar se levantando, não. Talvez tenham resquícios na nossa carne e na nossa mente não renovada. Mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não é um pecador. Olha a questão da perspectiva. E aonde Satanás consegue pegar muitos cristãos. Você não é um pecador tentando ser santo. Você é justo e santo e está manifestando isso na sua vida através da sua comunhão com Deus. Porque se nós formos para a batalha contra o pecado, entre aspas, com a consciência de que nós somos pecadores e precisamos nos santificar porque nós somos pecadores, nós vamos perder essa batalha. Mas quando nós entendemos lá, pode passar para o versículo 11? Assim também vocês, considerem-se, nós precisamos considerar isso. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É uma decisão que nós precisamos tomar, meus irmãos. Nós sabemos que
mesmo nascidos de novo, existem muitos de nós dentro da igreja que ainda continuam vivendo uma vida tropeçando nas mesmas áreas, cometendo os mesmos erros e os mesmos pecados. Será que não existe graça disponível para a vida dessas pessoas também? Claro que existe. A mesma graça que está sobre mim e sobre você está sobre qualquer pessoa que nasceu de novo. Mas quando nós não temos consciência da nossa identidade em Cristo, você pode dizer comigo: eu sou santo, eu sou justo, eu fui justificado em Cristo Jesus, e eu posso estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Essa é a sua condição hoje em Cristo Jesus, meus irmãos. Comunhão plena, livre acesso, para poder nos relacionar com Ele, não baseado no que nós éramos, mas naquilo que nós somos em Cristo hoje. E com essa consciência de que nós somos santos, nós somos justos. Quando Satanás vier nos tentar, ou quando a nossa mente não renovada vier sugerir coisas, insinuações para que você possa sair da palavra ou cometer pecados, você vai se lembrar: eu já estou morto para o pecado. Eu sou santo. A graça de Deus está sobre mim para poder viver acima disso. Eu não preciso mais viver uma vida de pecado, porque eu não sou mais pecador. Eu não sou mais pecador. Mas a religião diz: eu sou pecador, mas eu estou me esforçando para pecar cada vez menos. Mas aí um dia passa, o outro passa, aí chega a conclusão: mas uma hora ou outra eu vou pecar mesmo, por que não hoje? Nós somos aquilo que nós pensamos, meus irmãos. Nós fazemos aquilo que nós pensamos. Se nós temos a consciência de pecador, nós vamos viver uma vida de pecador. Mas é muito triste um cristão que recebeu algo tão poderoso da parte de Deus, a graça e a salvação com tudo aquilo que ela inclui, continuar vivendo como se nós ainda não tivéssemos nascido de novo ainda. Talvez muitos cristãos que não cresceram espiritualmente a ponto de conhecer a palavra, conhecer o evangelho de fato e desfrutar dessa graça, continuem passando por essa terra com a consciência de pecado, sem desfrutar das bênçãos que Deus já nos concedeu, uma vida miserável. Talvez essas pessoas vão ser salvas. Existe um momento em que você pode cruzar a linha assim. A Bíblia diz: se nós vivemos deliberadamente em pecado, depois de chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, aí já não resta mais sacrifício. Porque nós negamos a Cristo, mas não é simplesmente porque você pecou, você perdeu sua salvação. O sacrifício de Cristo não foi tão fraco a ponto de que o fato de eu em algum momento escorregar, jogue tudo para o lixo aquilo que Jesus fez. Porque João vai dizer: nós temos um advogado. Se você pecar, você tem um advogado, meu irmão. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a posição de justiça sempre está lá. Se você pisou na bola, escorregou, volta para a sua posição, meu irmão. Confessa diante do Senhor e alcance misericórdia da parte de Deus. Mas não deixa o diabo brincar com você na área dos sentimentos, dizendo que você é pecador e que você vai viver assim mesmo, porque não tem o que você faça. E sabe o que é mais sério também em relação a isso? Como eu disse, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já fomos abençoados. Nós não estamos trabalhando para ser abençoados. Mas uma vida de pecado, uma vida fora da palavra, uma vida de desobediência, abre as portas para que Satanás possa minar tudo aquilo e impedir que essas bênçãos alcancem as nossas vidas. Tem 2 textos de Gálatas que eu anotei porque eu queria ler para você, que mostra exatamente 2 paralelos. O primeiro está em Gálatas 5:1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, nós fomos libertados para sermos livres em Cristo Jesus. Então não cabe mais jugo sobre a nossa vida. Jugo da religiosidade, jugo das obras mortas, essas coisas não cabem mais para a nossa vida. E também eu quero abrir esse leque, já que eu li esse versículo. Quantos sabem que doença também é um jugo? Quantos sabem que miséria também é um jugo? Quantos sabem que preocupação também é um jugo?
E eu quero repetir esse versículo para você. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão. Então não se submeta a um jugo de escravidão. Seja ele uma doença, seja ele uma preocupação, seja ele coisas que o diabo se levantou contra a sua vida para te parar, você não precisa se submeter a isso. Porque nós já fomos libertos em Cristo Jesus. E no outro versículo, está no mesmo capítulo, Gálatas 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mais uma vez. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, a liberdade que nós temos em Cristo não é para que nós possamos viver além dos limites estabelecidos pela palavra. Pelo contrário, é porque agora nós em Cristo Jesus podemos viver uma vida baseada naquilo que a palavra de Deus diz. A ponto de que tudo aquilo que Deus já liberou para nós em Cristo Jesus vai alcançar as nossas vidas. Sem que nós precisemos correr atrás dessas coisas, através do nosso esforço, através do nosso mérito, não. Mas porque nós amamos a Deus, porque você ama a Deus de todo o seu coração, e você quer viver uma vida, quer exercer essa santidade que você já recebeu em Cristo Jesus. Naturalmente, não existe nada que vai impedir essas bênçãos de se manifestarem na sua vida. Seja qual for a área. Aleluia, é uma questão de perspectiva. Agora vamos lá para... Quero que vocês coloquem no telão aqui, por favor. Deuteronômio capítulo 28. Nós falamos a respeito de Cristo ter nos resgatado da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Eu quero ler para você algumas coisas que você já recebeu através dos méritos de Cristo, porque eu já disse essa noite que Cristo, Ele cumpriu toda a lei e Ele merecia todas as bênçãos que estavam incluídas para aqueles que cumpriram a lei. E hoje Ele imputou isso a mim e a você. Então nós recebemos a cura não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Ele fez. E qualquer outra coisa. Mas Deuteronômio 28, estou esperando o Deuteronômio, chegou. Pode pular para o versículo 3. Vamos ler rapidinho. Eu vou colocar diferente, ali está todos os verbos conjugados no futuro, mas eu vou colocar no presente para vocês, amém? Para cada um de nós, porque já é uma realidade para nós em Cristo Jesus. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o teu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão a sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele abençoa na terra que o Senhor seu Deus lhes deu. O Senhor os constitui para si um povo santo, como prometeu como juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão temor de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens. A abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor lhes se abriu, os céus já estão abertos sobre você, meu irmão, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecermos os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhe ordeno para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas essas palavras que lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. Até aí, você acha que é muita bênção que Deus já acreditou na sua conta, meu irmão? E como nós temos acesso, como nós podemos desfrutar daquilo que Ele já fez por nós? Somente pela graça, mediante a fé. Foi nos dado gratuitamente. E sabe, Romanos capítulo 5, versículo 1.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia, somente até aí. Nós temos acesso pela fé à graça de Deus. E como a fé vem? O pastor Anderson também falou isso no Dízimos e Ofertas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra continuamente, se expor, buscar um relacionamento pessoal com Deus, com o Espírito Santo. Naturalmente, vai se tornar claro para você a revelação daquilo que Deus já fez por você através de Cristo Jesus. E você vai poder desfrutar de cada uma dessas bênçãos. De cada uma delas, como a gente falou a respeito das obras, sabe? Não é você vir em todos os cultos da sua igreja, não é você participar de todas as programações, não é você dar o seu dízimo, não são essas coisas, embora essas coisas são importantes, mas é a motivação com que nós fazemos. Se a nossa consciência é de que nós precisamos fazer isso para alcançar a bênção de Deus e provar algo para Deus que nós somos bons o suficientes para sermos merecedores de algo, nós estamos errados. Mas se isso procede de nós, porque nós temos comunhão com Deus, a ponto de vivemos de dentro para fora, o Espírito Santo nos inspirando, porque agora a lei que cumpriu o seu propósito em Cristo Jesus, essa lei passou e nós estamos vivendo uma nova aliança, onde a lei de Deus está gravada no nosso coração. O Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Nós temos orientações de como viver nas cartas paulinas, nas cartas dos outros apóstolos, dizem como deve ser a nossa vida. Mas o mais importante é que não é de fora para dentro. Não é porque alguém disse para você, você precisa se vestir desse jeito. Não adianta você colocar uma saia até para mulheres, né? Uma mulher colocar uma saia até a canela, tampar tudo, mas se existe malícia no coração. Não adianta nada, nós fazemos obras externas, mas se dentro de nós as motivações estão erradas. Se fizermos assim, nós ainda estamos vivendo debaixo da escravidão, e Paulo chega a dizer, em Romanos capítulo 11, versículo 6, que já não é pelas obras, mas pela fé, porque senão a graça já não é graça mais, e é isso que muitas pessoas acabam fazendo sem perceber, anulam a graça de Deus, porque querem viver baseadas no desempenho pessoal, no exterior, e não no interior. Mas quando nós entendemos que nós vivemos de dentro para fora, porque você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Como ser espiritual, você foi recriado em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. E essa palavra nova aqui significa inédita, nunca vista antes. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E nele nós somos ressuscitados espiritualmente. Um dia nós seremos ressuscitados. Nós seremos arrebatados. Se Jesus voltar na nossa geração, nós não vamos ver a morte. Mas aqueles que morreram em Cristo também serão ressuscitados. Mas hoje aqui nessa terra nós somos santos no nosso espírito. A nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus, porque se nós não renovarmos a nossa mente continuamente, nós jamais vamos usufruir daquilo que Jesus já fez por nós. Porque nós vamos estar vivendo ou uma vida fora da palavra a ponto de dar acesso a Satanás para que ele nos prive da bênção do Senhor, ou nós estaremos vivendo num legalismo tão grande a ponto de querer alcançar as coisas por mérito. Então, como espírito, nós precisamos entender que a nossa alma precisa ser renovada continuamente pela palavra de Deus. E precisamos sujeitar o nosso corpo. Seu corpo não manda em você, meu irmão. Meu corpo não manda em mim. Nós precisamos mostrar quem está no comando da nossa vida. Deus é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E quando nós decidimos nos inclinar para o Espírito, o nosso Espírito está em comunhão plena com o Espírito de Deus. Nós vamos viver uma vida sobrenatural nessa terra. E vamos desfrutar da graça. Vai ser algo tão natural para nós. E você vai perceber que você está fazendo cada vez menos esforço para viver aquilo que Deus estabeleceu para a vida de cada um de nós. Na quinta-feira a Letícia falou a respeito de graça para o chamado, é exatamente a mesma coisa. A graça de Deus alcança todas as áreas da nossa vida. Se Deus te chamou para algo, não vai ser na força do seu braço também, meu irmão. Vai ser pela graça de Deus e pela graça somente. Ele nos capacita a todas as coisas.
Aleluia, Deus é bom. Às vezes pregar o Evangelho de Cristo, assim como a Bíblia nos apresenta, parece algo bom demais para ser verdade. Nós precisamos apenas aprender a receber pela fé, sermos humildes. O pastor José Roberto, pastor lá em Guaratinguetá, ele sempre fala uma frase: humildade não é você viver uma vida simples. Não, eu não quero um carro, eu não quero nada porque eu sou humilde. Não é isso que é humildade. Humildade é você aceitar aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Então, por mais que você se sinta hoje ainda, talvez, um pecador, mas você sabe que nasceu de novo, você vai ficar com o quê? Com aquilo que a palavra de Deus diz ou com seus sentimentos? Precisamos nos apegar à palavra e não aos nossos sentimentos. Mesmo naquele dia que você, ao levantar de manhã e olhar para o seu espelho e bater e subir na sua mente: mas eu não mereço, meu Deus, eu bati no meu cachorro ontem, qualquer coisa que você fez, seja lá o que for, e você se sinta indigno, você precisa olhar para o espelho e dizer: não importa o que eu fiz, porque eu me arrependo diante do Senhor, confesso o meu pecado, e eu não me relaciono com Deus com base naquilo que eu faço, mas com aquilo que Ele fez por mim em Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos. Senão nós vamos viver uma vida ou num extremo ou no outro. Se você percebeu essa noite, eu mostrei 2 extremos. Pessoas que ainda vivem um legalismo, querendo mostrar algo por obras externas. E pessoas que vivem no outro extremo da licenciosidade, achando que podem viver de qualquer maneira. E esses também estão negando a graça de Deus, tanto aqueles primeiros. Mas quantos sabem que é possível nós desfrutarmos da graça de Deus na plenitude? A graça de Deus, o apóstolo Pedro vai dizer, eu não vou abrir porque a gente já passeou bastante na Bíblia. Ele diz que a graça e a paz nos é multiplicada no pleno conhecimento da verdade. Porque à medida que a verdade invade o seu coração e se torna revelação, à medida que a palavra de Deus invade o seu coração e aquilo se torna verdade para você, isso vai gerar fé. E quando você crê na palavra, você vai acessar aquilo que já é seu. Você não vai trabalhar para acessar aquilo, você apenas vai receber. Então vamos parar. Se você entrou aqui nessa noite e ainda tinha essa mentalidade de trabalhar para alcançar algo de Deus, apenas entenda, você só precisa receber. Nós precisamos apenas receber pela fé e acessar a graça de Deus, que alcança todas as áreas da nossa vida. O pessoal do louvor pode subir, por favor? Aleluia, Deus é bom. É bom demais. Deus é muito bom, meus irmãos. Quando você pensa que já provou da bondade de Deus, você ainda está começando apenas. Deus tem muito mais para poder revelar para mim e para a sua vida. Então eu quero te convidar essa noite, realmente decida virar essa chave e entender que Deus já fez tudo por você. Agora é a nossa parte de acessar pela fé aquilo que já nos pertence. Aleluia! Deus é bom. Deixa eu ver se tem mais algum texto para eu ler para vocês. Eu queria mostrar o exemplo de Paulo, eu anotei aqui também. Existe a possibilidade de nós fazermos vã a graça de Deus na nossa vida. Quando nós tentamos viver no esforço próprio, nós estamos fazendo vã a graça de Deus. E quando nós vivemos uma vida de licenciosidade, vivemos no pecado deliberadamente, nós também estamos fazendo vã a graça de Deus. Mas eu quero te mostrar o resultado de alguém que aprendeu a desfrutar da graça. Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está dizendo, olha, eu trabalhei muito, eu fiz muitas coisas, a graça de Deus não se tornou vã na minha vida, mas todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Paulo entendeu, é pela graça somente. Sabe, se é cura que você está precisando para o seu corpo físico, a Bíblia deixa claro que o poder da sua cura está no Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. Se você precisa de prosperidade na sua vida, a sua prosperidade está no poder do Evangelho. O poder para você sair de situações adversas está no Evangelho. Ei, o Evangelho não é só para o perdido não, é para nós também, que estamos em Cristo Jesus.
Muitas vezes nós temos a ideia, não, o pecador precisa do Evangelho. Aí nós chegamos para Cristo e achamos que o Evangelho não se aplica mais em nossa vida. Se Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, imagina hoje que nós somos filhos de Deus, temos a natureza dele, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se quando éramos pecadores Ele já nos amou, imagina hoje. Não é por mérito, é pela graça. Aleluia. Você pode se levantar. Ei. O louvor vai cantar uma música. Eu queria que você levantasse as suas mãos mesmo e fosse grato ao Senhor. Se você precisa renovar a sua mente essa noite e permitir que o Espírito Santo trabalhe com você em relação a isso, esse é o momento. Aleluia.